E voltamos com 27 segundos. Os prefeitos das cidades de Sapé, João da Utilar, de Solânia, Dr. Chiquinho e de Alhandra, Renato Mendes, foram afastados pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Os três foram presos pela Polícia Federal durante a Operação Pão e Circo. O afastamento foi pedido pelo Procurador-Geral de Justiça, Oswaldo Trigueiro do Vale Filho. Os prefeitos são acusados de participar de um esquema que fraudava a contratação de shows artísticos, principalmente de bandas de forró. E a repórter Nelma Figueiredo, da TV Correio, traz mais informações sobre a Operação Pão e Circo que prendeu esses prefeitos. O pedido foi do Ministério Público Estadual, que no dia 28 de junho deflagrou a chamada Operação Pão e Circo e prendeu 28 pessoas em 18 cidades paraibanas, onde foi descoberto um esquema acusado de desviar 65 milhões de reais por meio da contratação superfaturada de bandas. Entre os presos estavam os prefeitos de Alhandra, Sapé e Solânia, onde a primeira-dama também chegou a ser presa. O Procurador-Geral de Justiça, Oswaldo Trigueiro do Vale Filho, afirmou que as provas foram incontestáveis e, por isso, a decisão da Justiça em afastar esses três prefeitos. Isso é importante e eu digo que isso é simbólico até em razão de nós, de fato, termos provas consistentes em relação a isso que acontece. Ou seja, uma decisão dessa reforça o entendimento imparcial do Judiciário, demonstrando que houve uma análise dessas situações e, em cima disso, foi muito feliz o desembargador, muito lúcido, ao deferir de forma cautelar o afastamento desses prefeitos. E começou para valer a campanha eleitoral em João Pessoa. Os candidatos passaram o dia reunidos com suas assessorias e participando de entrevistas nas emissoras de rádio. Esse foi um dos destaques do programa Correio Debate da 98 FM. Começa a campanha eleitoral. Foi essa uma das manchetes do programa da Correio Debate da 98 FM, que é apresentado por Eron Cid e Fabiano Gomes, diariamente. E voltamos com a entrevista com o secretário municipal de Habitação, Dr. José Guilherme. Nós falávamos sobre essa carência de unidades de habitação e, certamente, esse é um dos pleitos que aparece sempre nas audiências públicas do orçamento democrático. Isso é verdade. O orçamento democrático, ele criou um mecanismo para a gestão se planejar. Então, essa discussão pública com as comunidades favorece uma criação de uma política mais efetiva, porque a própria comunidade aponta as suas necessidades. E, em cima disso, nós conseguimos planejar melhor a cidade. Diversas ações nossas surgiram exatamente das demandas do orçamento democrático. A Prefeitura tem obras de habitações em todas as regiões ou ainda falta alguma região ser atendida? Olha, João Pessoa, ela tem 14 regiões do orçamento democrático e a habitação, ela tem ação em todas as regiões do orçamento democrático. São 14 regiões? São 14 regiões. E há sempre também uma prioridade para definir essas áreas que serão construídas, levando em conta o que foi solicitado no orçamento democrático? Sim, normalmente o orçamento do próximo ano, ele é feito, boa parte, em cima das ações elencadas pela população. Isso tem visto. Agora, por incrível que pareça, nas últimas audiências do orçamento democrático, nós percebemos que a habitação ela já não aponta tanto como uma necessidade. Ela está aparecendo lá em quarto, quinto, prioridade normalmente dessas comunidades. Então, isso nos torna felizes, porque a gente percebe que a ação que a habitação fez tem atendido realmente essas comunidades. O secretário, em relação à regularização fundiária, o senhor disse que a sua pasta está fazendo também um processo de regularização fundiária. Como é esse programa? Hermes, esse programa é baseado em cima de uma exigência praticamente do Ministério das Cidades, onde ele propõe a cidade legal. E em cima dessa prerrogativa, nós estamos desenvolvendo diversas ações de regularização fundiária aqui na nossa cidade. A primeira experiência que nós fizemos foi no Padre Zé, praticamente com 1.000 títulos regularizados, famílias que moravam naquela área há 40 anos que não possuíam o título de posse. Hoje nós temos o condomínio Amizade,
que foi regularizado. Nós temos o Fraternidade, que estaremos entregando amanhã 25 títulos, de um total de 40, o restante ele estará sendo encaminhado a cartório. Nós temos a comunidade 5 de junho com 100 títulos, que está em cartório, nós estamos aguardando o retorno. Nova República com 1.000 títulos, Gervásio Maia, que também está sendo regularizado agora com 1.030 títulos, o Paulo Afonso com 250. Então nós temos hoje em torno de mais de 3.000 processos, ou entregues ou em andamento junto aos cartórios, e todas as obras que nós estamos fazendo do PSH, que é aquela casa de taipa que está sendo substituída, essas famílias elas receberão também o título de propriedade dessas casas, como também as obras do PAC, onde eu cito as principais, a do Sanhauá, do Jaguaribe, no Taipa, lá no Coste Silva, onde nós temos ação também naquela região. Essas famílias receberão o título de posse das suas unidades habitacionais. Quando a gente imagina João Pessoa, a gente já fala de metrópole, que é uma cidade grande proporcionalmente em relação aos outros municípios paraibanos. O senhor falou no PSH. O PSH é um programa social de habitação, né? É um programa de subsídio de habitação. De subsídio de habitação. Isso. Né? Que, na essência, é tirar as casas de taipa, construir casas de alvenaria, dar melhores condições de vida para aquelas famílias. Existe ainda casa de taipa em João Pessoa? Existe. Nós conseguimos, através do PSH, praticamente acabar com todas essas unidades. Como ainda temos em torno de umas 600 unidades a serem construídas na cidade, nós devemos, eu acho que, reduzir praticamente a zero as casas de taipa. Como esse programa é um programa de difícil acompanhamento, porque as casas são pulverizadas, muitas vezes o acesso é muito difícil. Então é um programa que ele foi dividido em 4 etapas e nós estamos com a primeira, segunda e terceira etapa praticamente concluídas, foram 4.000 e quase 4.600 unidades. Estão restando em torno de 600 unidades da 4ª etapa para nós concluirmos. Então, ao fim dessas unidades, praticamente nós vamos acabar com as casas de taipa aqui em João Pessoa. Eles restam quantas hoje ainda? Umas 600 unidades. 600 unidades. E já foram construídas casas de alvenaria em substituição, quantas? Em torno de quase 4.000 unidades. Mais ou menos 4.000 unidades? Então nós temos aí praticamente 5.000 casas de taipa em João Pessoa. Era em torno de 4.600. 4.600 casas. Tem surgido mais alguma? A Prefeitura tem monitorado essa situação? Não, isso tem sido monitorado. Com o programa do Minha Casa Minha Vida e essas inscrições, as assistentes sociais elas têm identificado essas famílias e têm conduzido ao programa para elas serem contempladas. Agora, uma preocupação que ainda existe é que tem famílias que recebem essas unidades habitacionais e terminam vendendo essa unidade e vão ocupar outras áreas de risco na cidade. E voltam a construir casas de taipa. Exatamente. Ou casas de materiais não adequados. Agora, essas famílias, apesar de ser alertado, as assistentes sociais explicam como hoje esse programa habitacional do governo federal funciona, porque todos eles, ao receber um benefício, eles são inseridos num cadastro nacional, é um cadastro de mutuários. Então, a família que recebeu a unidade habitacional, que vendeu, ela não vai mais receber nenhuma unidade habitacional pelo sistema habitacional desses programas federais. Então, como o seu programa ele tem uma audiência grande e as pessoas que estão participando desses programas, então eu deixo meu alerta que ao receber uma unidade, que eles usem a unidade, que eles usufruam dessa unidade, porque a partir do momento que seja constatada alguma irregularidade, como venda dessa unidade, eles vão ser prejudicados, porque eles não vão mais receber outra unidade. Então, isso a gente vem monitorando e tem percebido que ainda existe esse tipo de cultura entre essas famílias. Essas 600 casas de taipa que restam ainda, essas casas de condições inadequadas, elas estão localizadas apenas num ponto ou estão espalhadas? Não, elas estão espalhadas. Inclusive, existem algumas que elas vão ser construídas agrupadas, como é o caso da comunidade da Rua do Arame, onde esse pessoal ocupa uma parte da via pública e eles vão ser relocados para um terreno próximo da área que eles estão hoje
E essas casas deles são de materiais não convencionais, não são propriamente de taipa, mas tem casa com madeirite, com chapa metálica, então essas famílias vão ser relocadas. Foi o que aconteceu aqui no Roger, eu não sei se você ouviu falar na comunidade Terra do Nunca. Sim. Essa comunidade, ela foi beneficiada com 57 unidades habitacionais, inclusive foi uma das pioneiras das casas agrupadas do PSH. Então, existem essas intervenções, não só nas casas pulverizadas, mas também, em alguns casos, nós fazemos alguns conjuntos com as casas do PSH para atender algumas famílias que estão em área de risco e a casa não pode ser reconstruída no mesmo local. Ok. Bom, daqui a pouco nós voltamos, vamos ao intervalo, é rapidinho. Fique ligado aqui na RCTV, do seu jeito, para você.